E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui mais uma vez para falar de Baki, especificamente para falar de mais um assunto aí polêmico envolvendo o criador, o autor, que é Itagaki, ou melhor dizendo, Keizuki Itagaki. Sabemos muito bem que Baki está sem rumo, a gente não sabe que história o autor quer contar e de vez em quando surgem algumas novas ideias dele, que sim são boas, os spin-offs, os guidings estão melhores. Fiz até um vídeo falando sobre isso, contando que os guidings têm ali um conteúdo mais interessante para os fãs e os fãs têm se agradado, mas a obra principal ela simplesmente está meio que num limbo, parece que é só para agradar o Itagaki e não agradar os fãs. É bem estranho como tudo está acontecendo. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar sobre pontos, momentos, coisas potenciais que foram desperdiçadas em Baki. Simplesmente do nada, falou, valeu, não tem mais informação, não tem mais para que fazer e é isso aí. Mas antes de tudo, gostaria de falar com vocês sobre uma coisa específica. No caso aqui no canal tem bastante conteúdo de anime e também muitas narrações. Inclusive estou trazendo uma narração nova que é Batuque, mangá aí com foco no Brasil e focado na capoeira. Muita porradaria e é bem legal, vocês vão curtir. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima com toda a playlist de Batuque para poder vocês estarem assistindo e dando uma força aí para que essa série continue. Enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos para os 5 momentos ou ideias desperdiçadas em Baki. Vale lembrar que dá para fazer uma parte 2 sobre isso. No caso, a primeira que eu queria falar aqui é sobre momentos de guerras. Isso aqui não é exclusivo sobre o Jiro não, tá? Isso tanto pode ser aprimorado e ali focado em vários personagens. Os dois personagens que eu queria que se fosse focado em si é tanto o Yuichiro como o Jiro, mas ainda abre um pouquinho ali um precedente para o Oliva, tá? Calma aí, calma. O Oliva não tá entendendo aqui de todo jeito não. É porque tem algumas coisas interessantes que devem ser relatadas. O fato é que o Jiro já participou da guerra do Afeganistão e quando eu falo guerra do Afeganistão, eu faço aquela guerra que tem a ver com a Rússia e, no caso, os Estados Unidos, naquela treta toda que teve lá, capitalismo versus comunismo, e aí se juntou a galera do Afegão e foi muita doideira, mas o Jiro estaria do lado dos Estados Unidos. E seria interessante ver essa guerra rolando. Outras guerras que poderiam ser bem mais trabalhadas é a própria guerra do Vietnã, que não foi tão bem trabalhada assim. A obra só tem 9 capítulos, veio eu contando essa história, são capítulos muito bons, mas é para focar da interação dele com a Diane Neal, nem tão pouco na guerra, né? Outra coisa também é que a gente não tem informações direito sobre a guerra do Chipre, sobre as guerras relacionadas a momentos mais hardcores do mundo que aconteceram e o Jiro estava participando delas. Todas essas histórias sobre o Jiro dariam um mangá maravilhoso. Poderíamos ter várias e várias sagas contando histórias, contando momentos sobre essas guerras, como o Jiro evoluiu e também abro parênteses aqui para Yuichiro Hama, que o próprio Yuichiro Hama ele também participou de guerra, inclusive a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra gigantesca, com muitas mortes, muita loucura, que ele estava lá. Então seria muito interessante ver os dias de batalha do Yuichiro contra os Estados Unidos, tendo em vista que só a gente sabe aquela lenda, né, do homem que sobreviveu aos bombardeios, e a gente até mesmo vê, né, que durou dias, a ilha foi afetada pelos bombardeios e tal, mas para por aí, a gente não tem informação sobre isso. E aí o que a gente poderia ter, no caso aqui, literalmente uma adaptação mostrando tudo que ocorreu nessa guerra. Poderia ter outras guerras que ele pode ter participado, até mesmo mostrar mais um pouco sobre o Yuichiro, como ele ficou forte desse jeito. Então só nesse início aí a gente tem bastante coisa interessante para falar. Oliver entraria aqui no caso por quê? Porque o Oliver no anime tem adições e tem informações a mais. A gente sabe que canonicamente o Oliver e o Jiro se conhecem, eles têm um lance juntos. Só que no anime a gente tem a informação que o Oliver já foi chamado para capturar o Jiro e o Jiro acabou fugindo do Oliver. Isso, e o Jiro era bem mais novo, né? E no final das contas, a gente tem algumas informações sobre ele ali. Na verdade, nem fugiu, né? O Oliver e ele se testam ali, mas nenhum entra no mérito de lutar um com o outro. E no fim das contas, o Jiro ele some e o Oliver é deixado para trás. Mas o fato é que
nesses momentos de guerra, de treta, e o Oliver poderia ter sua participação mostrada também. E isso corrobora com a história do próprio Oliver, que é outro ponto que é bem desperdiçado. O Oliver é um personagem muito importante a partir de Neil Grappler Bach. Ele aparece e ele se tornou um personagem recorrente e importante até agora em Baktou 2. Ou seja, são muitos mangás. Neil Grappler Bach, Bach-Rama, Baktou 2. E ali o cara tá sempre aparecendo, inclusive agora deu a volta por cima, né? Então nada mais justo do que a gente mostrar mais sobre o Oliver, dar uma explicação melhor sobre ele, quem ele é, sua história. O máximo que a gente viu é que ele amava uma mulher. Fim. Não tem muita informação sobre ele, então é um desperdício muito grande você não mostrar o passado de Oliver, como ele era, o que ele fazia. Poxa, cria um Gaiden aí pra falar sobre o Oliver, mas não faz isso, prefere fazer de um personagem não tão famoso. Enfim, é a vida, né? Mas outro aqui que eu gostaria de falar um pouco aqui, outro ponto, o terceiro ponto desse vídeo é o clone do Yujiro. Nós sabemos muito bem que essa parte foi mencionada, foi falada pelo Grandmaster. Ele tem um laboratório dentro da sua organização que ainda existe, tá? Não foi destruída, não foi desmantelada. O que aconteceu mesmo só foi a parada da invasão, porque ele foi derrotado, foi preso provavelmente, e aí por conta disso, né, teve que ter esse stop aí na guerra em si. Mas o fato é que todos os projetos, os laboratórios ainda existem, estão tentando replicar Yujiro. E não é porque o cara foi derrotado que acabou esse projeto ainda continua, o dinheiro ainda rola, ainda tem ali um investimento alto sobre isso, sem falar também que é uma organização mundial praticamente. E outra coisa, também tem um projeto que é baseado no Hanayama. Então temos o projeto de chegar à imortalidade, né, a invulnerabilidade, na verdade, né, nem imortalidade, e do clone de Yujiro, porque com esse clone o próprio Grandmaster teria de muito proveito dos poderes, da força, já que ele é bem fã do próprio Yujiro. Mas sim, é uma ideia que foi plantada por Itagaki. Depois que o Grandmaster é derrotado, começa a outra saga e nem é mencionado o que aconteceu com esse projeto. Nem é mencionado o que aconteceu com a organização direito. Simplesmente se some do mapa e não tem mais nenhuma informação. É um plot muito gigantesco que foi deixado de lado. E eu acho ridículo da parte do Itagaki fazer isso. Outra coisa também que eu queria falar é sobre, no caso, pegando já o gancho aqui, o T-Rex, que é um potencial desperdiçado, porque a gente sabe muito bem que desde 2019, pelo que eu me lembro, que está parada aí Scarface, e o T-Rex sumiu muito antes, né? Porque o capítulo 8, né, o volume 8 de Scarface voltou, ele não apareceu. O T-Rex já era um cara bem famoso dentro da história, ele até mesmo usa a camisa aí, a camiseta, né, da gangue de Worst, eu acho que é assim que chama, que é o outro mangá aí que é bem famoso daqui da Jota. E esse personagem é tão importante que chegou a derrotar o vilão que quase matou o Hanayama. O cara é forte pra caramba, extremamente poderoso, mas não teve sua história desenvolvida direito. A gente não sabe muito sobre o seu passado, não sabe qual foi o experimento que Kuriha fez com ele. É tanta ponta solta que tem sobre o T-Rex, que é literalmente um dos maiores potenciais desperdiçados de Bach. Chega a ser um negócio que dá raiva, porque sim, realmente deveria ser bem mais explorado o coitado do T-Rex, e não só ser colocado, depois sumir e até mesmo parar a obra Scarface e não ter menção dele, não ter menção mais dos outros. É um negócio que me deixa triste pra caramba, porque é um bom personagem. E a última coisa que eu gostaria de falar aqui sobre Bach, no caso de desperdício de histórias, de potenciais em si, é Bach pelo mundo. O Bach em si, quando estava treinando, ele literalmente treinou por anos no mundo, ao redor do mundo. Quando ele sai viajar, para ele dar a entender, ele tá com 14 anos. E depois ele volta com uns 16, pelo que dá para lembrar, 16 anos. Foi 2 anos treinando, meu amigo. Foi 2 anos lutando nos Estados Unidos, lutando no Brasil e depois retornando. Então o cara viajou por muitos lugares da América e no fim das contas a gente não viu nada. Que potencial desperdiçado. Toda a saga de crescimento do Bach, todo o potencial que ele ganhou e fez ele se tornar um campeão. Ele só foi o campeão da arena subterrânea porque ele treinou pelo mundo. E aqui entra mais outro potencial desperdiçado. Como o Bach se tornou campeão. Como ele se tornou campeão, gente? Vocês não sabem?
Eu também não sei. Simplesmente a gente vê ele sendo campeão desde o início. Já é mostrado. Quando o Coach vai lutar com ele, quando o Kato vê ele pela primeira vez, se é dito: ah, esse cara é o campeão da Arena Subterrânea. Tá, mas ele venceu quem para ser campeão? Quem era o campeão anterior? O próprio Doppo estava aposentado, não estava lutando mais, então não sabia que Baki era o novo campeão, não sabia que ele estava reinando ali naquele mundo que ele já tinha participado antes. Então, no final das contas, esse é outro desperdício. Fico chocado pelo fato do próprio Itagaki deixar de lado e não desenvolver tudo isso. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham sobre tudo isso? Vocês acham que eu estou certo, que eu estou errado? E você tem outra ideia para eu fazer esse vídeo? Quer uma parte 2 sobre tudo isso? Querem saber mais coisas? E obrigado ao Lobão aí que me deu a ideia para fazer esse vídeo, porque tem muita coisa para comentar. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!